Salve, salve, massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 4.000 inscritos. Então, quem ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo aí, é muito importante o like. E ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente e chegar a notificação toda vez que eu postar o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 3 jogadores que são a decepção do Santa Cruz. 3 contratações de peso que estão decepcionando. E vamos falar de 3 contratações que são boas surpresas, como diz no título do vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre esses jogadores. Roda a vinheta e vamos começar. Vamos começar falando pelos 3 jogadores que são as decepções do Santa Cruz. Foram contratados com altos salários e não corresponderam em nada até agora. E o primeiro deles é Rondinelli. Eu acho que vocês têm em mente, né, como foi a chegada de Rondinelli aqui no Santa Cruz. Um jogador com grande expectativa. Quando o Rondinelli chegou aqui no Santa Cruz, eu até falei isso em outro vídeo já, Chiquinho já estava aqui no Santa Cruz. E ficou aquela expectativa de que seria a dupla de meio campo ali ideal para Santa Cruz, Rondinelli e Chiquinho. Porém, logo após Rondinelli chegar, Chiquinho recebeu aquela proposta de fora, proposta muito boa, foi embora do Santa Cruz. E a responsabilidade de ser o meio campo que faria o Santa Cruz jogar bola, que faria o meio campo rodar, que seria aquele jogador que deixaria os atacantes na cara do gol, que distribuiria as bolas para o ataque, seria Rondinelli. Porém, expectativa frustrada. Rondinelli, desde que chegou, não conseguiu se firmar no time, até hoje não conseguiu se firmar, não conseguiu fazer nada de produtivo no Santa Cruz desde que chegou, e é uma decepção até aqui. Ele chegou aqui, né, com titular absoluto, foi titular desde que chegou, durante muito tempo foi titular do time, porém não conseguiu dar cara ao meio campo, não conseguiu se firmar no meio campo, foi perdendo espaço e dos últimos 3 jogos ele ficou de fora de 2. Recebeu proposta até do ABC nesse meio tempo aí, recebeu uma sondagem do ABC, não saiu, e um jogador que era para ser o espírito do nosso meio campo, hoje é reserva do Santa Cruz. Entrou no último jogo contra o Paysandu, também não fez nada de produtivo. E até agora não ajudou em nada, como eu falei. O saldo dele no Santa Cruz são 8 jogos, 0 gols, 0 assistências. Foi apelidado pela torcida de bicho preguiça, porque não se movimenta, não faz o jogo rodar e não ajudou em nada. Então o primeiro jogador que faz parte das decepções é Rondinelli. Deixa eu ver vocês aqui embaixo se vocês concordam ou não. E a segunda decepção não poderia deixar de ser Vitinho, né? Mais um jogador caro, mais um alto salário. Vitinho criou também uma expectativa nele por conta dos últimos clubes que ele passou, principalmente no Botafogo da Paraíba ano passado. A expectativa era de que ele fosse uma boa Série C, como ele fez no Botafogo da Paraíba ano passado. Inclusive os torcedores do Botafogo da Paraíba gostam muito dele, dizendo que ele era aquele volante que arma e desarma, que faz tudo no meio campo. Porém não foi o que a gente viu aqui no Santa Cruz. Antes de Vitinho vir, ele teve propostas de outros clubes, inclusive da Série B. A diretoria fez um esforço, pagou mais do que poderia até, pagou mais do que o clube da Série B que ofereceu, que fez a proposta a ele. E ele veio para o Santa Cruz jogar a Série C ao invés de jogar a Série B. Ele chegou aqui desde o início da Série C e jogou o primeiro turno todo como titular e se queimou demais, porque ele é a cara daquele time que perdeu todos aqueles jogos do primeiro turno, que perdeu quase todos os jogos do primeiro turno, apenas alguns empates, várias derrotas no primeiro turno, e ele fazia parte efetivamente desse time. Ele era para ser aquele jogador que mata contra-ataque, que tem roubada de bola, que desarma jogadas. Não conseguiu ser isso, não conseguiu render nada, e é a cara daquele time que perdeu quase todos os jogos do primeiro turno da Série C. Com o péssimo primeiro turno, né, perdeu espaço no time, era titular absoluto,
começou a perder espaço, ficou de fora de alguns jogos nesse segundo turno e só entrava no time quando faltava opções, quando não tinha um jogador que vinha sendo titular, e perdeu totalmente o espaço pelo péssimo rendimento dentro de campo, principalmente no primeiro turno do campeonato. Participou de 12 jogos pelo Santa Cruz, 0 gols, 0 assistências e vários contra-ataques não matados, que era a função dele aqui nesse meio campo do Santa Cruz. Jogava mais de primeiro volante e não conseguiu corresponder à expectativa em cima dele, e inclusive levou o apelido de morto-vivo pela torcida coral. E mais uma decepção, Vitinho. E a última decepção, né? O terceiro jogador não poderia deixar de ser o Wallace Pernambucano, né? Já fiz alguns vídeos aqui falando de Wallace Pernambucano e com certeza uma decepção pelo alto salário e pela pouca produtividade, pelos poucos jogos que ele jogou. Chegou aqui com a expectativa muito grande pelo que fazia no América Natal, fazia muitos gols. A diretoria pensou que ele ia trazer esses gols que a gente estava fazendo lá pra cá e não foi o que aconteceu. Chegou, jogou 3 jogos, se machucou, depois pegou chikungunya, depois teve um problema na coxa e ficou de fora de vários jogos. Da maioria dos jogos, na verdade. Como eu falei, desde que chegou jogou 3 jogos, ficou de fora 8 jogos, ganhando 40 mil reais. Ficou de fora 8 jogos. Agora voltou, jogou os últimos 2 jogos, mas não conseguiu fazer gols, não ajuda muito, e mais uma contratação decepcionante e levou o apelido de tanque de guerra quebrado pela torcida e não ajudou em nada até agora. O Pernambucano pode fazer os gols de tirar a gente do rebaixamento? Pode, mas até agora não fez nada. Agora vamos começar a falar das boas surpresas que tivemos. Vamos falar de 3 jogadores que foram boas surpresas. Vamos começar com o Maicon Lucas, né? Que ninguém... diferente dos jogadores que eu citei anteriormente, que chegaram com expectativa, Maicon Lucas não chegou com expectativa nenhuma. Maicon Lucas era mais um no meio daquele caminhão de jogadores que foram contratados e não chegou com expectativa nenhuma. Porém, foi se firmando no time desde o fim do turno passado, muito por conta do que eu citei anteriormente. Vitinho não rendeu nada, Rondinelli não rendeu nada, e Maicon Lucas aproveitou a oportunidade e fez parte desse meio campo que vem evoluindo ao decorrer dos últimos jogos. No decorrer do segundo turno, ele começou a ser titular no fim do primeiro turno. O time estava perdendo, porém o time foi evoluindo no meio campo e ele fez parte efetivamente desse meio campo que vem evoluindo. Ele é um dos jogadores que vem em evolução e conseguiu a titularidade. Hoje é titular absoluto do Santa Cruz e só fica de fora quando está suspenso, como vai ser agora no jogo contra o Altos, que foi expulso lá contra o Paysandu. Mas Maicon Lucas é uma das gratas surpresas desse Santa Cruz, desse péssimo Santa Cruz que vem evoluindo um pouco, e Maicon Lucas faz parte dessa evolução. A outra boa surpresa é Tarcísio. Não poderia deixar de falar de Tarcísio, que era para ter sido contratado desde o fim do Pernambucano, fez ótimo Pernambucano pelo Salgueiro, o Santa Cruz não trouxe, ele foi jogar no Souza, a Série D, e o Santa Cruz só trouxe ele agora no início do segundo turno. Tarcísio, desde que chegou, já assumiu a titularidade, entrou naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba do primeiro turno, o último jogo do primeiro turno, lá na Paraíba. Entrou no segundo tempo, não foi tão bem, porém no segundo jogo já foi titular e até agora é titular do time. Tá de fora agora porque teve um corte no pé, o pé tá inchado, mas não podemos deixar de falar que ele também faz parte desses jogadores que melhoraram o Santa Cruz, que deram mais solidez ao meio campo do Santa Cruz. Tarcísio é tudo que era para Vitinho ser, é tudo que era também para Rondinelli ser, porque Tarcísio é esse meia que desarma, que tenta armar o jogo, e junto com o Maicon Lucas são aqueles 2 jogadores ali que protegem a cabeça de área e também faz o jogo rodar. Então Tarcísio também é uma ótima surpresa dessas contratações que chegaram para o Santa Cruz. E o último jogador, né, desses que são boas surpresas, não poderia deixar de ser
Quem? Jailson. Jailson é a melhor contratação do Santa Cruz no ano, na minha opinião. Jailson é tudo que era para Rondinelli ser. Jailson se tornou o meio-campo do Santa Cruz ideal. Chegou, tomou conta da posição, puxou a responsabilidade, chegou naquele jogo, esperando que ele estreou tarde, né? Estreou naquele jogo contra o Floresta, pelo segundo turno, exatamente no jogo que a gente conseguiu nossa primeira vitória no campeonato, e ele deu 2 assistências para os 2 gols do Santa Cruz. Entrou muito bem e desde lá não saiu mais da posição, vem sendo o jogador mais importante do Santa Cruz ao lado de Pipico nessa reta final, mas Jailson melhorou demais o meio campo do Santa Cruz. Depois que ele entrou no time, o Santa Cruz não tinha perdido mais. Perdeu contra o Paysandu, mas desde que ele entrou no time, o Santa Cruz tinha conseguido 2 vitórias e 2 empates. A única pena que a gente sente é dele não ter chegado antes, porque o Santa Cruz insistiu em jogadores caros, como o Rondinelli, como eu falei, como o Vitinho, e Jailson, que assumiu a posição e tomou conta da posição, e hoje é o jogador mais importante do Santa Cruz. Espero que ele possa conduzir o time a escapar do rebaixamento. Está muito difícil, mas mesmo se o Santa Cruz for rebaixado, já isso foi a melhor contratação do ano até agora. E mesmo que for jogar a Série D, espero que ele renove o contrato. O Santa Cruz contratou, juntando o salário de Wallace Pernambucano, Rondinelli e Vitinho, chega perto dos 100 mil com certeza. E a gente vê que quem resolveu são jogadores que não são tão badalados como Rondinelli, Vitinho e o Wallace Pernambucano. Com certeza o salário deles são menores e eles que conseguiram dar solidez ao meio campo do Santa Cruz, Maicon Lucas, Tarcísio e Jailson. Então tinha que vir fazer esse comparativo aqui das contratações badaladas. Eu até vi que eu falei badalado, né? Ronaldinho, né? Neymar, não. Quando eu falo badalado do Santa Cruz, né? Jogadores que vêm com salários mais altos do que os que estão aqui. Que foi o caso de Wallace Pernambucano, que veio ganhando 40 mil. Vitinho passa a ganhar 35 mil. E Rondinelli por volta também de 30 mil. Ou seja, salários altos. Com certeza Tarcísio e o Maicon Lucas não ganham isso. Já isso deve ganhar um pouquinho a mais, mas também não deve chegar nesse patamar. E eles que estão resolvendo. Então é isso, pessoal. O vídeo hoje foi esse. Quem gostou já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado.